Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-nos, enche-nos e usa-nos, Senhor, sonda-me, transforma-me, cura-me e encha-nos e usa-nos, sonda-nos, Senhor, sonda-me, Senhor, toma nossas vidas, toma o nosso ser, usa-nos, Senhor, sonda-nos, Senhor, pra tua glória, pra o teu louvor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira, Deus, que te agrada, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória e para o teu louvor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me
enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, Senhor, e usa, que nunca seja eu falando de mim mesmo, mas que seja o Senhor me usando para pregar, para ensinar a tua palavra. Nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo tempo, Deus é lindo, maravilhoso, para a honra e glória de Deus. Aleluia. Vamos neste domingo lindo, dia 12 de julho de 2026, Santa Ceia. Hoje o dia especial, domingo de Santa Ceia. Todo segundo domingo do mês participamos da Santa Ceia. E hoje vamos meditar em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, Oséias, capítulo 6, versículo 3, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, e Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, e Judas, versículo 1 e 2, e a segunda parte, que é a Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30, para a honra e glória de Deus, nome de Jesus Cristo. Hoje, aqui está o pão que simboliza o corpo de Jesus, e aqui o suco de uva natural, que simboliza o sangue de Jesus. E glórias a Deus por isso. E usa-me, Senhor, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Vamos meditar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro, vamos lá, 2 Pedro aqui. Capítulo 1, versículo 2, que diz assim, a palavra do nosso Deus. A graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, graça e paz, o apóstolo Paulo aqui, o apóstolo Pedro, Simão Pedro, segundo a epístola do apóstolo Pedro, ele está nos ensinando, nos abençoando, nos desejando. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça de Deus, a paz de Deus, ela vem pelo nosso meditar na palavra, pelo ouvir da palavra de Deus, por se envolver com as coisas de Deus. É aqui, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que nós adquirimos graça e paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. É meditando na palavra viva, poderosa de Deus, que nós adquirimos tudo e muito mais para o bem-estar da nossa vida, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Como diz aqui, vou ler o versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, se alcança graça e preciosa
paz que só o Senhor Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo pode nos conceder através deles, do poder, do conhecimento da verdade deles. Porque se o ser humano não ler a Bíblia Sagrada, a Bíblia verdadeira, atualizada, e abençoada, né? Porque tem as que não são verdadeiras, são as que são feitas por homens, por líderes, que se acharam no direito de escrever a sua própria Bíblia para o seu próprio ministério, totalmente fora da realidade de Deus. Né? Então, mas Deus tenha misericórdia deles e de nós também. Não estamos julgando, estamos falando a verdade, para manifestar a justiça de Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo conhecimento de Deus, Pai e Deus Filho, Deus Espírito. Nós adquirimos tudo e muito mais, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz, alegria, sucesso, saúde, vida abundante, realizando dia após dia, nos realizando totalmente, completamente nele, para ele, com ele são todas as coisas. Nós podemos todas as coisas neles, porque eles que nos fortalece, que nos concede. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é bom, como é maravilhoso, como é importante amar a Deus. O primeiro mandamento de Deus para a humanidade, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, e o segundo, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amor verdadeiro, amor sincero, que veio dos céus, Jesus, o Filho de Deus, o amor verdadeiro e sincero. Também vamos meditar aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias é, depois de Salmos, vem Oséias. Salmos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, aí vem Oséias, depois de Daniel. Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ele é tão bom, tão maravilhoso, nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A importância de conhecermos a Deus e prosseguirmos em conhecer dia após dia, cada vez mais. Isso é bom, maravilhoso para nós, ser humano. E conhecereis a verdade vos libertará, vos alertará, vos avivará, vos ajudará a solucionar todos os teus problemas, as tuas situações, te ajudará a realizar os teus sonhos, os desejos do teu coração e muito mais, meus irmãos e minhas irmãs. É isso que Deus quer para nós, o melhor. Mas para isso nós precisamos tomar a decisão de querermos mudar para melhor. E se nós quisermos para mudar, para tornarmos pessoas melhores, precisamos tomar a decisão de querer se envolver com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Meditando na sua palavra, na Bíblia Sagrada,
lendo ela, ouvindo o pastor pregar ela, o servo de Deus pregar, ensinar a verdade de Deus. Isso é muito importante, isso aí toda a humanidade precisa. Necessitam, mas muitos não precisam, necessitam, mas não se esforçam, não querem. Muitos não querem nem saber, nem muito menos se esforçar para aprender. Nós estamos perdendo e perdendo muito. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Só bênçãos. E ele a nós virá como a chuva, nos abençoando, regando-nos, frutificando-nos, como chuva serôdia que rega a terra. Ele vem como chuva serôdia nas nossas vidas, regando a nossa terra, nos concedendo o que é direito nosso, nos abençoando em todas as áreas, nos fortalecendo, nos protegendo, nos livrando, nos cuidando de todo mal, de todo perigo, para nós prosseguirmos, para nós prosseguimos e prossigamos em conhecê-lo. Deus é bom, lindo, fiel, maravilhoso. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele cura, ele salva, ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer Jesus, o Salvador. Ele é demais, cura os enfermos e expulsa todos os males. Vem para Jesus, ainda há tempo de arrependimento. Vem para Jesus, está chegando o grande momento. Vem para Jesus, que só Ele que pode te abençoar, grandiosamente realizar teus desejos, teus sonhos e tudo o que você quiser e almejar, e te levará para os céus. Vem para Jesus. Ainda há tempo de se arrepender. Vai chegar um tempo. Hoje está fácil, hoje está tudo de mão beijada e muito mais. Aproveitem. Humanidade, povos, todos os povos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que a tua vida vai tornar-se uma maravilha total e completa. Total e completo. Vamos também ler agora, meditar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, vamos voltar para lá agora. Para lá para frente, bem para frente, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. E depois vem Tiago, depois vem Hebreus, Tiago, e depois 1 Pedro. 1 Pedro, versículo... 1 Pedro, versículo... 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, o Espírito Santo. Não é o Espírito nosso. Nosso Espírito
Na Bíblia, quando fala do nosso espírito, é escrito em letra minúscula. Quando é escrito espírito em letra maiúscula, é o Espírito de Deus. É o Deus Espírito Santo. Em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui, expersão. No tempo da lei, antes de Jesus derramar o seu sangue por nós, para nos dar o direito ele nos remiu, dando o direito de nós pedirmos ter acesso a Deus para pedir perdão dos nossos pecados, era aspergido. Era, naquele tempo, antes de Jesus, na lei, eles matavam, uma vez por ano, eles matavam os animais mais saudável, mais bonito, mais, né, do rebanho, e tirava o sangue e misturava com água e aspergia sobre o povo uma vez por ano pelos pecados da humanidade do povo. Essa era a aspersão. E aquilo não adiantava, Deus viu que não adiantava mais, o povo não estava mais crendo em nada, estava virar as costas para Deus, estava crendo em tudo o que era errado, fazendo tudo o que era errado. Aí você imagine, estava virado numa coisa. Diz que era virado, era se dando em casamento, era uma baderna, uma coisa, né, terrível. Aí Deus teve que pedir para Jesus. Deus sabia no seu coração que já a humanidade já não tinha mais jeito. E ele ia exterminar, como lá na Arca de Noé. Deus ia fazer. Não sei como e que jeito Deus ia fazer, mas que Deus ia fazer. Aquele povo virou as costas para Deus, não queria saber mais de Deus. Não é era pregada a palavra, era ensinado, e o povo não queria saber, só de coisa errada. E hoje não está muito diferente, não. E Deus enviou Jesus Cristo para ensinar o povo a se voltar para Deus, a entender que precisa de Deus. Tanto que Jesus fez, pelo poder de Deus, ele fez os milagres, ensinou que Deus ele era amor, que ele curava, ele libertava, ele abençoava, e foi ensinando o povo. E nisso já tinha João Batista, que estava preparando o caminho do Senhor, para ir ensinando, e João Batista e Jesus ensinaram a humanidade a querer Deus, a se voltar para Deus, a depender de Deus. E mesmo assim hoje, a humanidade muitos não querem saber de Deus, querem saber das coisas erradas e tudo que é errado. Mas ainda há tempo, Jesus já conquistou o direito do ser humano tomar a decisão e querer, ele muda a sua história, a sua trajetória, deixa de fazer tudo o que fazia e vem fazer o que é melhor para ele e para ela, que é andar nos caminhos do Senhor, adquirindo a sua riqueza eterna com Deus e com Jesus, que só com Deus e com Jesus que o ser humano consegue a riqueza eterna. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Porque Jesus, a pessoa que procura se santificar, obedecer a palavra, a graça e a paz de Deus, de Jesus, se multiplica na vida dessa pessoa, transborda para muitos e muitas.
O nome é de Jesus Cristo. Vamos meditar também em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Deuteronômio, lá no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então, o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, os pais na fé, nos dá. Agora, pois, Israel, nós somos os Israéis de Deus, o povo de Deus, o povo santo, o povo separado, santificado, abençoado para Deus. Não é só o povo de Israel. O povo de Israel virou as costas para Deus, trocou Jesus por Barrabás. E daí Jesus disse: todo aquele que crê em mim, andar nos meus caminhos, fazendo a vontade do Pai, é o meu Israel, minha pessoa, o meu servo, escolhido por Deus por mim. O Israel é o Israel de Deus são todos aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e andam nos caminhos do Senhor até partir, ou Jesus em buscar a igreja. Esses são os Israéis de Deus. Nós somos os Israéis de Deus. Oricandalache, Kiriandalabaçã. Aleluia. Agora, pois, ó Israel, ouve. Nós precisamos ouvir os estatutos, os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais. A verdadeira vida só tem quem anda nos caminhos, quem aceita Jesus, que toma a decisão do Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará. Esta pessoa que faz isso e anda nos caminhos do Senhor, não olha nem para a direita nem para a esquerda e muito menos para trás, tem vida de Deus abundantemente. E tem as bênçãos de Deus, e entreis e possuais, e ainda Deus dá sabedoria, dá condições, dá direção para entrar e possuir a terra que o Senhor Deus nos dá. É Deus que nos dá tudo que nós temos: saúde, sucesso, paz, alegria, vigor, sabedoria, inteligência, visão, olfato, boca, ouvidos para ouvir. Tudo isso é Deus que nos concede, nos concedeu, nos concede e nos protege para nós termos, para usar todos os dias das nossas vidas aqui nessa terra e para ir perfeitos e saudáveis e com a alma e o espírito saudáveis, leves como a neve, como o algodão, leve para morar com Deus para todo sempre. Tudo isso Deus faz por nós, mas para isso precisamos dar ouvido à voz do nosso Deus e andar nos seus caminhos. É necessário ouvir a voz do Senhor Deus, meditar na palavra de Deus, andar nos seus caminhos, fazendo a vontade de Deus, que não é o melhor não é que seja o melhor para Deus, não é que seja o melhor para Deus, mas o melhor para nós, é o melhor para nós fazer a vontade de Deus. Nós estamos fazendo
o melhor para nós. Isso é maravilhoso. E ele nos ajuda quando nós nos esforçamos para meditar, para andar nos caminhos dele, fazendo a vontade dele, que é o melhor para nós. Ele nos ajuda, ele diz: te esforça que eu te ajudarei. Quando o ser humano se esforça para andar nos caminhos dele, toma as decisões e se esforça, o ser humano não perde, não empata, só ganha. Eu não vi um que veio para os caminhos de Deus tornar-se cristão verdadeiro, discípulo de Jesus, filho verdadeiro de Deus, meio-irmão de Jesus, que perdeu ou empatou. Não perde, não empata, só ganha. E ainda diz: por que eu não aceitei andar nos caminhos do Senhor quando eu era jovem, criança, adolescente, não tinha sofrido tanto? E eu que o diga. Aceitei com 38 anos pela dor cruel, pelo sofrimento, a depressão, tristeza, amargura, fraqueza, miséria, tudo de ruim. Mas ele me abraçou, ele me estendeu a mão e eu peguei a mão dele, o braço e o corpo todo e não larguei, não largo por nada e nem por ninguém. Ele é o meu tesouro aqui nesta terra e o meu tesouro para todo sempre. Eu quero agradar a ele, fazer a vontade dele, que é o melhor para mim e para minha família e para meus familiares, para os meus amigos, amigas, conhecidos e todas as pessoas. Fazer o bem é o meu dever, ajudar. Mas exigir os direitos da gente é importante. Não importa, temos que exigir os nossos direitos. Também vamos meditar em Judas, versículo 1 e 2. Depois vamos para a segunda parte, que é a Santa Ceia, que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30. Judas é um capítulo só. Judas só tem um capítulo. Judas, versículo 1 e 2. Vamos lá em Judas, vamos achar Judas. É lá no final é lá antes de Apocalipse. Judas Iscariotes. Judas, vamos lá, achar Judas. Judas aqui. Judas só tem um capítulo. Judas 1 e 2. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aqui não estamos falando do Judas, o Judas que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aqui ele se enforcou. Aqui ele tirou sua própria vida. Foi um ignorante, porque ele não precisaria tirar sua própria vida. Ele deveria de pedir perdão para Jesus, e Jesus perdoaria, porque Jesus é todo perdão. Mas ele era tão mau que nem isso ele não lembrou de fazer. Quando a pessoa é má, é ruim, é cruel, é terrível, muitas vezes não lembra que Jesus é todo perdão. Em vez de pedir perdão para Jesus e não fazer a besteira, é só pedir para Jesus, pedir perdão para Deus, para Jesus e não fazer, e é perdoado no ato. Pedido de perdão verdadeiramente, seja de quem for, do que fez ou deixou de fazer, é perdoado, é dívida paga. Quando é verdadeiro, 100%, 1000%, quando a pessoa pede perdão veridicamente, verdadeiramente, é dívida paga. É como comprar na mercearia no mercado por 30 dias, trabalhou, foi lá, recebeu e foi lá e pagou tudo, não deve mais nada. Assim é o pedido de perdão verdadeiramente para Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Essa é a pura verdade. E Judas Iscariotes não precisava ter tirado sua vida. Era só ele pedir perdão para Deus, pedir perdão para Jesus, e ele era perdoado e amado, ia ser amado como os outros discípulos, os outros apóstolos. E teria adquirido a salvação. O pedido de perdão dele teria salvo a alma dele para morar com Deus para todo sempre. Por ele não pedir perdão, não ter
o coração perdoador, ele preferiu tirar sua vida do que pedir perdão para Deus. Olha o orgulho procede à queda, à morte. O ser humano tem que cuidar com o orgulho. Como diz aqui, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele era irmão de Tiago. Esse Judas aqui era o irmão de Jesus. E o Tiago também é irmão de Jesus. Aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Eles eram amados. Por Jesus Cristo, por Deus. E eles eram conservados por Jesus Cristo, protegidos, guardados por Jesus Cristo. Assim é para conosco. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então a importância de amar a Deus e Jesus e andar nos caminhos deles é maravilhoso. A graça, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados, que se multipliquem em mim, em nós, Senhor, a tua misericórdia, que nós sejamos misericordiosos, bondosos, amorosos e cheios de paz e amor. Que seja multiplicado isso na minha vida, nas nossas vidas. A tua misericórdia, a tua paz, o teu amor nos sejam multiplicados. Eu tomo posse em nome de Jesus Cristo. Então, a importância de nós, ser humano, andar nos caminhos de Deus, se envolver com as coisas do alto, com as coisas de Deus aqui nessa terra, lendo a Bíblia, ouvindo louvor, ouvindo a palavra, quando o servo e a serva de Deus pregam a palavra, Deus se revela através da sua palavra. Quando o ser humano ouve a palavra ou medita na palavra, aquela palavra alegra o coração e dá direção para a pessoa fazer algo bom. É para abençoar a pessoa, é a bênção que Deus enviou para a pessoa. E glórias a Deus por isso. Deus fala, Deus age através da sua palavra. Deus abençoa, multiplica, transborda. Tomo posse em nome de Jesus Cristo, desse multiplicar, desse transbordar na minha vida, no nosso ministério, na minha família, nas suas vidas, nas suas famílias, nome de Jesus Cristo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, os amados irmãos de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas, nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso, Ele tem nos ensinado, tem nos ajudado, tem nos protegido, nos guardado, nos livrado de tantas coisas ruins, porque Ele nos ama, por amor. Que amor é esse que mudou a nossa sorte, mesmo na hora da morte teve compaixão de nós? Que amor é esse que mudou as nossas vidas, nos mostrando a saída quando eu estava no fim? Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Este amor pra mim é tudo, minha história, o meu mundo, minha vida, meu prazer.
Este amor é bom demais, é meu tudo, é minha paz, meu motivo para viver. Amor igual neste mundo não há, amor assim só Jesus tem para dar. Amor eterno que desceu dos céus, incomparáveis, mais doce que o mel. Amor sincero e verdadeiro é o amor de Deus, é o amor de Jesus Cristo, é o amor do Espírito Santo por cada um de nós. Aleluia! Vamos meditar. Agora vamos nos preparar para a segunda parte, que é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30, que é a Santa Ceia. Participar da Santa Ceia, do pão, do corpo de Jesus e do suco de uva, que apresentado para Deus tornar-se-á o sangue de Jesus Cristo, e aqui o corpo de Jesus Cristo, que foi moído, massacrado, maltratado, judiado, dilacerado, foi terrível. Ele pagou o preço, ele nos remiu, ele pagou o preço. E ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não era a judiação, as pauladas, os reios, as cortes, as judiação. Sim, o que entrou nele, o que tinha que entrar nele, o que ele tinha que absorver, que era os pecados, a podridão, as imundícias, a maldade, a crueldade, tudo que o ser humano tinha de ruim, de mal, de cruel, de terrível, ia ser colocado dentro de Jesus, dentro do corpo de Jesus, pelos aqueles cortes, aqueles sulcos longos e profundos. Foram colocados tudo, as imundícias dos homens no corpo de Jesus, por aquelas pisaduras, pelas machucados de Jesus. Foi ali que ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O cálice era a podridão, os pecados, a judiação, a ruindade, a maldade de toda a humanidade que pesou sobre a alma, o espírito, o corpo dele. Mas imagine toneladas e toneladas de maldade, de crueldade, de ruindade, de imundícia, de tudo que não prestava. Jesus teve que pegar e carregar, para salvar a humanidade. Ele fez a obra completa. E glória a Deus por isso. E eu creio que ele faria de novo, porque só o tanto de ser humano que aceitaram ele e partiram sendo discípulo dele, servo dele, partiram fazendo a vontade dele, e o que tem nessa terra que está fazendo a vontade de Deus, sendo servo e serva fiel, andando nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, tornando-se discípulos, tornando-se filhos e filhas, só isso já daria o prazer de Jesus vir, se fosse preciso, passar tudo que ele passou. Ele passaria, creio que passaria, pela satisfação de tantas pessoas que amam ele, que fazem a vontade dele e do Pai, que deixaram o mundo e vivem fazendo a vontade de Deus, fizeram o que estava escrito no Salmos capítulo 37, versículo 5, entregaram o seu caminho ao Senhor, confiaram no Senhor, e tudo o Senhor fez, está fazendo e continuar fazendo para todo sempre na vida desse ser humano. Jesus, ele deve ter o Pai, Deus deve ter muita alegria, e Jesus Cristo e o Espírito Santo, dos filhos e filhos, das pessoas que partiram nos caminhos de Deus, de Jesus,
e os que estão andando nos caminhos de Deus, de Jesus, Deus Pai, Deus Filho, deve estar muito feliz com esse ser humano, com essas pessoas que estão fazendo isso, tomar a decisão. E vão ficar muito contentes com os que vão tomar a decisão, que estão tomando a decisão e que vão tomar a decisão nos hoje e nos amanhã, no nome de Jesus Cristo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vim para o Senhor e todos da minha casa virão, todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos participar da Santa Ceia. 1 Coríntios. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 1 Coríntios. Atos, Romanos. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 11, versículo 23 ao 30. Para nós sabermos e entendermos a veracidade que é a ministração, a participação da Santa Ceia. É santa, é seríssima, não se participa de qualquer jeito. Por isso, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, que participam da Santa Ceia todo mês, precisam estar todos os dias se policiando, se cuidando, vigiando e orando para não cair em tentação, para não andar pecando. Porque se pecando, se não estiver, o ser humano não estiver fugindo do pecado, lutando para não aceitar o pecado, não deve nem de participar da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é muito séria, é Santa Ceia. Todos os dias nós temos que estar nos policiando, lutando contra o pecado e as coisas erradas, fugindo do pecado e das coisas erradas todos os dias, para podermos participar da Santa Ceia. Se pecarmos, se pecarmos por falha, por alguma coisa, sem querer, que não foi por querer, não foi por querer mesmo, pedimos perdão para Deus, Deus perdoa todos os meus pecados, consciente e inconscientemente, por atos, palavras, pensamentos, consciente ou inconscientemente, até aquilo que eu não sei que eu pequei, me perdoa, Senhor, porque eu quero participar da Santa Ceia, eu vou participar da Santa Ceia. E me ajude a não andar pecando, a não aceitar o pecado e as coisas erradas. É o que Deus quer de nós, o melhor de nós. Porque o melhor que nós façamos é o melhor para nós mesmos. E diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examinar. Se fez alguma coisa errada, pedir perdão para Deus. Examine-se. Eu fiz algo errado esse mês, eu pequei, eu fiz... Pede perdão.
e procure não fazer mais. E assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que morrem. Porque é muito séria a Santa Ceia. Não é para se participar de qualquer jeito. Não é uma coisa, não é algo não é algo, é algo sério, é santidade. A Santa Ceia é Santa Ceia de Deus, Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Não se participa de qualquer jeito, não. Se fez muita coisa errada esse mês, não participa. Não lutou, não se esforçou para não pecar, aceitou o pecado, não participa. Mês que vem, peça perdão para Deus e mês que vem se lute com unhas, garras e dentes para não pecar e não aceitar o pecado, para poder participar. Porque é muito sério. O ser humano que vem para Deus, e o próprio Jesus diz, aquele que vem para os caminhos de Deus não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. Essa é a verdade. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Vamos participar. Aqui está um simples pedaço de pão, que agora deixa de ser um simples pedaço de pão e passa a ser o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós participamos da Santa Ceia todos os meses em memória de Jesus Cristo, para lembrarmos e lembrar a humanidade que o que Jesus fez por nós, o preço que ele pagou, o sofrimento que ele teve, apanhou, foi judiado, aqueles reios de 12 dobras, eu achava que era de 3 dobras, mas é de 12, a verídica é de 12 dobras, com bolas de chumbo nas pontas, garra de animais, dentes de animais, e que cravava no corpo de Jesus e quando puxava, rasgava, abria sulcos longos e profundos. Tudo isso ele passou por nós e diz que não ficou, os historiadores falam, que não ficou um lugar no corpo dele que não foi dilacerado, que não foi judiado, rasgado. Quando não tinha mais lugar nas costas, eles soltaram um braço dele do que estava amarrado, ele virou, caiu de barriga para cima, e ali eles rasgaram Jesus com aquele chicote, não ficou um lugar. O filme, a série da crucificação de Jesus Cristo não é nem a terça parte
da verdade do que Jesus sofreu por nós. E o corpo dele foi terrivelmente massacrado, rasgado, dilacerado. Senhor, aqui está um simples pedaço de pão, que deixa de ser agora um simples pedaço de pão e passa a ser aqui o corpo do Senhor Jesus, que sofreu, que pagou o preço, que sofreu daquela forma para nos resgatar para Deus, para nos dar essa vida abundante que o Senhor conquistou, pagando esse preço de cruz, esse preço de sofrimento terrível por nós. Mas o Senhor fez essa obra e nos resgatou. Só gratidão, Senhor. Participamos em nome de Jesus Cristo. E semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Santa Ceia é para anunciar a morte do Senhor, preço que ele pagou para nos resgatar, para nos remir para Deus, até que ele venha, porque ele virá no arrebatamento. A palavra não falha. A palavra de Deus é verídica, até que ele venha, porque ele virá. E ele virá, montado no seu cavalo branco e seu exército celestial, nos buscar os salvos. Vai ressuscitar primeiro os mortos salvos e levar junto os vivos salvos para morar com ele, o Pai e os salvos para todo sempre. Isso aí que é riqueza eterna, que deve ser adquirida. A salvação é a riqueza para a eternidade, que deve ser adquirida aqui nessa terra, em vida. Se não adquirir em vida, já era. Senhor, aqui está um simples suco de uva, que agora deixa de ser um simples suco de uva e passa a ser o sangue que foi derramado, indo para aquela cruz, com aqueles sulcos longos e profundos, sendo chicoteado, rasgado o seu corpo de uma forma terrível, como foi, desde a cabeça até a ponta do dedo dos pés, foi lanhado, dilacerado por aquele chicote de 12 dobras, cheio de bolas de chumbo e garras de animais e dentes de animais. Foi cruel, mas ele sofreu tudo. Como ovelha muda, ele foi ao matadouro por nós, morreu por nós, para nos remir para Deus, para Deus ter misericórdia de nós e querer e ter prazer em nós. E ele conseguiu. E nos salvou a humanidade, deu o direito do ser humano se salvar. Ele veio para salvar a humanidade, ele salvou a humanidade. Ele deu o direito do ser humano se salvar. Se o ser humano se quiser, o ser humano está na mão, na decisão do ser humano. Se ele quer, ele consegue. Agora, se ele não quer, aí o problema é dele e dela. Deus, Jesus, a conquistou. Está aqui, Senhor, esse simples suco de uva, que agora deixa de ser um simples suco de uva e passa a ser o sangue derramado até aquela ida daquela cruz. E se não fosse demais, ainda um soldado romano ainda enfiou a lança do lado do Senhor Jesus e perfurou até o pulmão, correu até todo o sangue, até o soro do seu corpo. Ele pagou, até a última gota de sangue e soro ele pagou, para nos resgatar para Deus, para nos dar o direito de sermos uma bênção, de viver
nesta terra, adquirindo e adquirir a salvação, para morarmos com eles para todo sempre. Participamos em nome de Jesus Cristo. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui e sobre mim, ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar, o meu coração é e quer ser o teu altar, e vai ser o teu altar para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esses ensinamentos. Nós meditamos aqui nesse domingo, dia 12 de julho de 2026, Santa Ceia. Meditamos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, e Oséias, capítulo 6, versículo 3, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, e Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, e Judas, versículo 1 e 2, e segunda parte, Santa Ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Deus é bom em todo tempo. Tenha um almoço abençoado, um final de domingo abençoado, abençoada. Segunda-feira, às 19h30, palavra de prosperidade. Quarta da família, 19h30. Sexta, cura e libertação. Domingo, domingo dos filhos de Deus. E todo o segundo domingo de cada mês participamos da Santa Ceia, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Porque quando Ele vir e nos levar, não precisaremos mais. Ele servirá a Santa Ceia para os salvos lá na glória, junto de Deus, para todo sempre. Amém. Fique na paz. Abraços, abraços. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra com teus amigos, amigas, familiares, conhecidos, conhecidas, até desconhecidos. Amém. Abraços, abraços, abraços. Eu